essa mudança de estilo de vida, você é um mestre, especialista em estilo de vida e alimentação. Então eu diria que a alimentação vai ter que mudar. Se você for ver, dificilmente alguém vai ter um infarto tendo uma alimentação recomendada pelos cardiologistas. Continuar a comer linguiça, ou sendo um atleta é muito mais raro. É claro que pode existir casos que a pessoa tem algum fator ou outro. Existem fatores também não lipídicos, chamados fatores emergentes para doenças cardiovasculares. A lipoproteína a homocisteína, excesso de fibrinogênio no sangue. Então existe uma proteína C reativa elevada, fatores chamados emergentes, mas eles são mais raros. Existem casos que você não encontra o colesterol, não encontra o tabagismo, não encontra o diabetes e a pessoa teve um infarto. Mas eles são menos de 10% dos casos. Cabe ressaltar uma coisa importante, que é o seguinte, depois daquele susto do paciente, infartou e não morreu, né? Aquele susto inicial, a família corre, o paciente corre. No primeiro ano, segundo ano, ele é um paciente quase que exemplar. Ele toma um remédio certinho, ele faz atividade física, ele perde peso. E aí, como ele não sente mais nada, ele volta ao hábito anterior antes de ter tido infarto. Por isso que eu estava falando da mudança do hábito na infância. Porque a criança que não faz, não faz. Ela aprende, aquele adulto que não come muito açúcar, ele não come muito sal, ele faz a atividade física. Porque o que você mais vê é o paciente diabético, é o paciente infartado, é o paciente hipertenso, que a gente consegue fazer com que ele entre nas condutas de hábitos de vida normais, adequadas, e passado 2 anos ele está se sentindo muito bem, não tenho mais nada, então a gente volta aos hábitos nocivos. É o amigo que oferece um cigarro, ele volta a fumar, ele vai para as festas, já come de novo a gordura, já come o excesso de açúcar, aí hoje ele não faz exercício, aí começa as desculpas, né? Hoje está chovendo, hoje está fazendo muito sol, amanhã eu acordei mais 5 minutos mais tarde, no outro dia eu acordei 5 minutos mais cedo, e tudo vira desculpa para não se fazer nada. E aí a gente volta a ter aquela bomba relógio na mão novamente. Posso aproveitar Claro. o insisto e perguntar a vocês dois aqui. A gente sabe a alimentação, excesso de sal no mundo ocidental é uma coisa tremenda. A dose máxima do ser humano recomendada pelos cardiologistas é 6 gramas por dia. E você sabe que um pacotinho desse salgado de biscoito tem 3 vezes mais. Eu pergunto a vocês, quando é que foi a última vez que vocês entraram no supermercado ou numa venda, numa loja de alimentos e olharam o rótulo dos alimentos que vocês estavam comprando, hein, doutora? Eu ultimamente tenho observado. O brasileiro não olha, né? Tenho instado os meus clientes a observarem isso mesmo. Mas você sabe, a minha formação eu venho desde a época da macrobiótica, né? A alimentação natural. Então, nós já temos por hábito recomendar o uso do sal marinho, que é um sal completo, ele tem 83 elementos. O sal refinado, ele tem só 2, é o cloreto, o cloro e o sódio, formando o cloreto de sódio, e depois eles acrescentam também iodeto de potássio, uma série de elementos aí que são prejudiciais também. Mas na questão do sal, inclusive o sal marinho, ele contém cerca de 30% de sódio só. Nós temos sais de magnésio, sais de potássio, outros sais também, sais de cálcio associados, onde você tem realmente um efeito de salgar o alimento adequadamente e não tem esse problema do sódio. Então, é importante fazer uma colocação, você que nos ouve, que você que tem pressão alta, que teve infarto, ou então é um candidato a infarto. O candidato a infarto é o quê? A pessoa sedentária, a pessoa que não tem hábitos alimentares adequados, que consome muita gordura, que é muito tenso, estressado, toma muito café, etc. Então, presta bem atenção aqui na nossa conversa, que isso tem a ver com você. É muito interessante essa questão do sal. Agora, e você que faz com o sal com seus pacientes? Vocês trabalham juntos? Não sabe o que o outro a faz? conduta é mais ou menos a mesma, né? A gente pede para fazer uma restrição de ingesta de sal, principalmente para pacientes que são sal sensível, né, na hipertensão, porque nem todo paciente hipertenso ele é sal sensível. De um modo geral, a gente pede sempre para reduzir a ingesta de sal, mas principalmente os pacientes são sal sensível. E o que a gente observa é uma coisa interessante, né? Eu tenho que falar com a secretária lá de casa para não botar mais sal na dieta, para diminuir a ingesta de sal. Mas é aquilo que eu falei, a gente volta ao hábito de fazer a comida. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouquinho, vamos dar um pequeno intervalo. Já voltamos com o mesmo assunto e vamos falar também do problema do envelhecimento, que é o nosso segundo assunto. Nós já voltamos, fique com a gente. Olá, amigos e amigas, estamos de volta com o programa Saúde em Pauta, uma edição da União Planetária e da TV Suprem. Aqui, continuando com o nosso assunto, com 2 médicos importantes aqui, nossos amigos, Dr. Renan Cunha e Marisa Cunha. Falamos no primeiro bloco sobre
problemas cardiovasculares, doenças cardiovasculares, um papo bem animado, e vamos prosseguir esse papo animado também aqui, falando de coisas importantes para a sua saúde e da nossa conectividade. Falávamos no primeiro bloco, então, falamos sobre o sal. Eu queria aproveitar, Marisa, e pedir para você falar para os nossos telespectadores por que, afinal, o sal aumenta a pressão? Bom, eu sei porque eu aprendi na escola, você explica. Por que ele aumenta a pressão? Por que não pode comer sal? Pois é, não pode comer sal porque o sal vai reter mais líquido dentro do organismo, né? E, de uma maneira bem simplificada, vai fazer com que o coração tenha que trabalhar mais, vai fazer com que o rim tenha que trabalhar mais, e com isso, essa sobrecarga, ela acaba retendo, porque o organismo não consegue trabalhar, ele é projetado para trabalhar em cima de uma determinada quantidade, ele começa a reter mais líquido. Com isso, você vai ter uma resposta a esse aumento de líquido, o rim vai trabalhar mal, o coração vai trabalhar mal, esse indivíduo começa a diminuir o calibre do vaso das artérias e começa a reter líquido de um modo geral no organismo, principalmente membros inferiores. Então, você tem aqueles pacientes que são hipertensos com edema de membros inferiores, tem outros que não têm edema de membros inferiores, mas é sempre uma resposta do organismo ao excesso de volume. Ele passa... um mecanismo, inclusive, com mediadores a nível de rim, que vão fazer com que esse rim tenha que trabalhar mais. E aí o coração acaba trabalhando mais, porque nada trabalha sozinho, né? Todo mundo trabalha em conjunto. Então, não pode se comer sal em excesso. Realmente a gente já sabe disso, mas o problema é que a gente briga com o processo industrial das coisas. E que o lobby industrial é muito grande. Então, para que você coloque um produto no mercado, existe um lobby enorme por trás desse produto e uma campanha em cima das crianças na televisão o dia inteiro, em cima de produtos comercializados em que o sal é em excesso. Perfeito. Então, você que nos assiste, cuidado com o sal, não só por causa da pressão arterial, o perigo, o risco de pressão arterial. Se você tem hipertensão, já tem que tomar cuidado com o sal. Mas o sal também produz uma série de outros problemas também, né? O sal, ele está ligado pelos produtos químicos que o sal tem, o sal refinado, ele pode afetar a tireoide. Tem estudos sérios mostrando assim que o iodeto de potássio é um produto artificial, ele não é o iodo das algas que ficam nos cristais do sal. Ele realmente é artificial, é um gás que é colocado sob alta temperatura. Isso tem estudos sérios, nós podemos mostrar, os colegas que assistem nosso programa, se quiserem essa informação, nós podemos passar, é só você acessar então o site da União Planetária. Mas vamos prosseguir agora com o segundo assunto, a gente aproveitar o tempo. Envelhecimento. Renan, as pessoas estão envelhecendo mais rápido hoje em dia? Olha, o envelhecimento, ele depende basicamente, ele tem dois componentes, né? 50% seria a característica genética do indivíduo. As pessoas, determinadas famílias envelhecem menos, outras mais. Existe um componente genético nisso. Existe, vamos dizer, um tempo de vida máxima do ser humano que seria estimado em 125 anos. Máximo que a espécie chegaria se ela tivesse condições para isso. Então, 50% seria genético. Os outros 50% seria o meio ambiente, incluindo aí tudo que agride o organismo, desde dieta até radiação solar, métodos de modo de trabalho, a profissão que o indivíduo tem, tudo que vai agredir o organismo, que é uma máquina biológica. Então, o balanceamento entre a sua genética e as agressões que você sofre, que podem gerar doenças, né, se aparecer clinicamente como doenças, vão dizer a velocidade do seu envelhecimento e a sua longevidade. É curioso assim, a gente ouve falar e aprendemos que o ser humano ele está vivendo menos, antigamente ele está vivendo mais e antigamente vivia menos. Isso é verdade. A pessoa, a média de vida era por volta de 30 a 35 anos. Mas é que as pessoas morriam de doenças infecciosas, né, infecto-contagiosas, parasitárias. E hoje em dia, as pessoas estão